A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós vamos iniciar um novo trimestre. Vamos mergulhar em uma nova jornada. Estamos iniciando o quarto trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre aqui na classe do Juvenis, nós vamos trabalhar sobre uma doutrina extraordinária, a doutrina do Espírito Santo. Vamos trabalhar sobre o Espírito Santo, Deus presente em nós. Essa lição é escrita pelo pastor Carlos Alexandre e eu espero muito que o Senhor Jesus possa edificar você de uma forma muito poderosa, em nome do Senhor Jesus. É claro também que na lição de hoje, lição de número 1, nós vamos trabalhar sobre a natureza do Espírito Santo, aprendendo juntos a respeito da palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento. Nos acompanhe também pelo Spotify. Estamos disponíveis lá, onde você pode estar aprendendo com a gente também a palavra de Deus. Você pode deixar o teu comentário, teu likezinho. Aproveita, coloca aí de onde você está me assistindo. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa para você aqui no canal, onde você pode ser edificado, edificada em Jesus. Para mim é um prazer enorme estar com vocês nessa nova jornada e eu espero muito que a palavra de Deus possa encontrar o teu coração de uma forma poderosa para a glória de Cristo. Então, vamos avançar. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, para aprendermos juntos a respeito da palavra de Deus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da palavra de Deus. Na lição de número 1 deste quarto trimestre, nós estamos trabalhando nesse quarto trimestre sobre um novo tema: o Espírito Santo, Deus presente em nós. Essa lição é escrita pelo pastor Carlos Alexandre. E é claro que a lição de número 1 vai tratar sobre a natureza do Espírito Santo. Para você iniciar bem a aula, você precisa iniciar apresentando algumas bases bíblicas que a lição já traz para você. A primeira delas é esse versículo introdutório que se localiza em Mateus capítulo 28, versículo 19. Você precisa ler esse texto compassadamente com os teus alunos. A segunda base bíblica está em 2 endereços, preste bem atenção. O primeiro endereço se localiza então no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 ao 8. O segundo endereço se localiza em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 ao 13. Você precisa ler esse texto compassadamente em sala de aula, compartilhando esses versículos junto com os teus alunos. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. Toda quarta-feira é o encontro marcado dessa classe, onde você encontra os nossos materiais da classe do Juvenis e você pode estar estudando com a gente. Eu espero muito que esse trimestre seja edificante para a tua vida, em nome de Jesus. Neste quarto trimestre, como proposta da própria CPAD, a partir do texto do pastor Carlos Alexandre, nós vamos estar analisando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Lembre-se muito bem que nós somos pentecostais de linha clássica. Vamos entender isso. O pentecostalismo brasileiro, ele se inicia a partir de 1911. É claro que a partir de 1910 tem uma influência também a partir dessa visão da cristã do Brasil. Só que os pentecostais assembleanos, no caso a partir da influência dos pastores suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, chegam a partir de novembro de 1910 e em 1911 se estabelecem então no Brasil, estabelecendo então a Assembleia de Deus como nós fazemos parte. No pentecostalismo de linha clássica, nós precisamos entender que esse pentecostalismo possui algumas características. Conforme Leonildo Silveira Campos, ele destaca que no Brasil existem diversas ondas do movimento pentecostal. A primeira onda que nós estamos destacando para você é conhecida como pentecostalismo de linha clássica. A segunda onda é conhecida como pentecostalismo de curas divinas. A terceira onda é conhecida como pentecostalismo sendo apresentado na visão neopentecostal. A quarta, que já está surgindo também no Brasil, passa a surgir a partir das igrejas emergentes.
Vamos destacar isso para que você possa tomar como nota e entender especialmente sobre a doutrina do Espírito Santo que nós estamos estudando com você em sala de aula. O pentecostalismo de linha clássica, que nós fazemos parte, especialmente a Assembleia de Deus, ele tem uma grande ênfase de 1911 até 1940 e permanece até hoje. Completa-se no Brasil 112 anos. Nesse pentecostalismo, há uma defesa, há uma bandeira a ser defendida. A partir dessa teologia que vem com a influência dos pastores suecos, nós defendemos 4 pilares que são fundamentais na nossa teologia e na nossa fé cristã pentecostal de linha clássica. Que pilares são esses? São conhecidos como os pilares do padrão quádruplo, ou seja, aqueles pilares que nós defendemos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve virá. Aqui nós temos a teologia da salvação, nós temos a teologia da cura, cura divina, cura física, cura emocional. Também entendemos a partir da promessa do batismo com o Espírito Santo, essa descida poderosa do Espírito Santo, Deus conosco, além da atualidade dos dons espirituais, e também entendemos pela palavra a respeito da vinda de Jesus a partir do arrebatamento da igreja, onde nós cremos na nossa linha escatológica sobre essa visão pré-milenista e pré-tribulacionista. O pentecostalismo de linha clássica, defendido por nós, assembleanos, traça então essa ênfase teológica sobre esse viés da doutrina do Espírito Santo. Um detalhe que você precisa guardar é que na declaração de fé, publicada em 2017, essa declaração de fé é das Assembleias de Deus no Brasil, nós entendemos a partir dessa visão da teologia pentecostal sobre a paracletologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo, que nós cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho também. E a fundamentação bíblica está exatamente na leitura que nós lemos hoje. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Além do que, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder do Pai e do Filho. E entendemos de forma muito clara que ele é conhecido e chamado como Consolador. A própria Escritura dá fundamento para isso, lá em João, capítulo 14, versículo 16. Entendemos também, a partir da nossa doutrina, de forma muito clara, que o Espírito Santo não é parte da divindade, mas ele é Deus. Então, essa defesa é defendida a partir da nossa crença em Jesus. Ele é incriado, isso quer dizer que ele não foi criado por Deus, mas ele é Deus criador. Outro detalhe também, ele é autoexistente, ele é absoluto e ele também é autônomo. Sabe o que isso quer dizer? Que ele não pode ser controlado por nenhum homem. E a Bíblia também dá fundamento para isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nesse trimestre nós vamos estudar muito sobre a doutrina do Espírito Santo. E eu espero muito contribuir com você em sala de aula para a glória e honra do Senhor Jesus. E é claro que para a gente poder caminhar bem, estudar a palavra junto com você, vamos então para o primeiro ponto da nossa lição. No primeiro ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento, sobre a seguinte pergunta: quem é o Espírito Santo? Então levante essa pergunta em sala de aula para os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical. E claro, se eu estou te ajudando, se essa aula está edificando você, e se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo e envie esse vídeo para mais alguém ser edificado, edificada em Jesus. No primeiro ponto da lição, você precisa observar que você vai trabalhar 2 subtópicos junto com os teus alunos. Dica básica, você pode, por exemplo, ler a pergunta do primeiro ponto, que traz exatamente esse questionamento que nós vamos estar trabalhando juntos. Quem é o Espírito Santo? Você pode trabalhar isso junto com os teus alunos, promover uma dinâmica aqui e apresentar os subtópicos, citando esses subtópicos para os teus alunos. O primeiro subtópico que você vai desenvolver em sala de aula trata então sobre essa afirmação que eu disse para você, fundamentado na declaração de fé das Assembleias de Deus, que o Espírito Santo é Deus, ele é Deus.
E eu espero muito que Deus te use na palavra, compartilhando exatamente essa ministração para os teus alunos. No primeiro subtópico da lição, nós vamos observar uma afirmação apresentada pelo pastor Carlos Alexandre, ele que é o autor dessa lição. Se observarmos especialmente a história da igreja, conferindo a teologia histórica, nós vamos encontrar a afirmação de Atanásio, no quarto século, que destaca que o Espírito Santo é Deus. E ele é exatamente Senhor com a mesma substância da Santíssima Trindade. Detalhe, no credo de Atanásio diz o seguinte, que o Espírito Santo é tal como o Pai, tal como o Filho, e ele é especialmente Senhor. Detalhe, o Pai ele é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo também é incriado. Isso quer dizer que não foram criados por ninguém, são autoexistentes. Detalhe também, nós entendemos a partir da própria palavra que o Espírito Santo ele existe em si mesmo. E quando nós olhamos então para a lição, nós entendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso não quer dizer que ele é a menor pessoa da Trindade, mas somente para o nosso estudo teológico. Também entendemos que a fundamentação bíblica que destaca especialmente essa defesa está também em Mateus capítulo 28, versículo 19, como apresentamos para você. Entendemos que o Espírito Santo ele é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder do Pai e do Filho, apresentado na própria declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você quiser conferir, isso está na página 67 da Declaração de Fé publicada em 2017, organizada aí pelo pastor Ezequiel Soares. Ao estudar a respeito da pessoa do Espírito Santo, nós entendemos de forma muito clara que o Espírito Santo ele é autoexistente, como nós estamos apresentando para você. Ele existe em si mesmo. Também entendemos que o Espírito Santo, além de ser todo-poderoso, isso aqui vai de encontro com a teologia de outras denominações, de outras religiosidades, ele defende especialmente essa presença gloriosa de Deus. Também entendemos à luz da palavra, conforme as Escrituras, e a palavra de Deus defende isso, que o Espírito Santo de Deus ele é criador. Ele traz vida, ele regenera a alma, ele restaura pessoas. Ele é conhecido como nosso bom amigo. E uma passagem bíblica que eu quero citar para você está em João capítulo 15, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Vale a pena você ler esse texto também com os teus alunos em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. E a própria declaração de fé também afirma que o Espírito Santo ele é criador, como estou dizendo para você. Não depende de nada, mas ele cria, ele traz vida, ele restaura. E é interessante como a Bíblia destaca que ele é Senhor. Você pode observar outra passagem bíblica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, vale muito a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. Então, vamos avançar para o segundo subtópico, que trata agora sobre o seguinte argumento, um ser pessoal. Nessa teologia, nós vamos analisar então a própria questão do Espírito Santo ser um Pai amoroso, também está perto de você, ter um contato contigo como um ser pessoal, sendo teu amigo. No segundo subtópico da nossa lição, desse primeiro ponto, nós estamos trabalhando então a proposta do pastor Carlos Alexandre. Ele apresenta agora que o Espírito Santo também é um ser pessoal. Detalhe, ele é nosso amigo, ele também tem um contato com você. Isso fala da imanência de Deus. Ele está presente, ele está perto de você. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós precisamos guardar isso também e apresentar para os nossos alunos. Ele não é uma influência, não é uma energia, não é um poder, mas ele é exatamente o dono do poder. Ele é aquele que controla todas as coisas. Entendemos pela declaração de fé das Assembleias de Deus, e nós cremos, ensinamos e professamos que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele tem personalidade própria, ele também está presente em toda a Bíblia,
na sua maneira abundante, inconfundível de se relacionar com os profetas do Antigo Testamento, com os reis, com os sacerdotes, com os juízes, com os servos e servas de Deus, no Novo Testamento, com os discípulos, com a igreja, na própria pessoa de Jesus. A Bíblia revela que todos os elementos da Escritura em si apresentam a personalidade do Espírito Santo. Se você olhar para a Bíblia, você vai descobrir que todas as vezes quando o Espírito de Deus se manifestou, ele apresenta então a sua personalidade. Ele também é conhecido como Consolador. Você pode observar a passagem bíblica que está na lição em João capítulo 14, versículo 26. Vale a pena você ler esse texto. João também 15, versículo 26. Também João 16, versículo 7. Ali nós vamos encontrar afirmações claras a respeito da pessoa do Espírito Santo. Também entendemos a partir das Escrituras que o próprio Jesus ele se relaciona com o Espírito Santo. Nós também, como cristãos, também aproveitamos dessa presença, da personalidade do Espírito Santo. É por isso que a própria Escritura também nos ensina e confirma isso, que ele também é um Deus pessoal. Ele tem vontade. Leia a passagem bíblica lá de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Você pode ler esse texto também junto com os teus alunos, conforme a palavra de Deus. A própria Escritura também apresenta isso de forma muito clara, que ele se entristece. Olha a passagem bíblica de Efésios, capítulo 4, versículo 30, junto com os teus alunos. Ele também ora. Você sabia que o Espírito Santo também ora? Observe o texto. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele também fala claramente ao coração da igreja. Se você observar o texto de Atos, capítulo 8, versículo 29, você tem uma confirmação aqui. E ele se relaciona com os crentes, ou seja, com as pessoas cristãs. Ele se relaciona com você, com o teu aluno, com a tua igreja, com o teu pastor, com o ministério de louvor, com os departamentos da tua igreja também. Ele também ensina. Observe o texto de João 14, versículo 26. Você pode observar também, conforme a palavra, que ele apresenta especialmente esse guiar pela sua vontade. Romanos, isso está melhor dizendo em João capítulo 16, versículo 13. Ele também nos ama, lá em Romanos capítulo 15, versículo 30. Ele também demonstra de forma especial que nos convida agora para pertencermos a Deus. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você pode ler também Apocalipse 22, versículo 17. E é necessário que nós possamos ter também um relacionamento pessoal com a pessoa do Espírito Santo. Você pode orar ao Espírito Santo, você pode buscar a presença do Espírito Santo. Isso faz parte da nossa teologia pentecostal. Já que nós somos pentecostais, de linha clássica, como eu disse para você. E eu espero muito que essa palavra esteja edificando o teu coração. Se está, deixa o like aí, porque me ajuda também, tá, gente boa? Vamos então para o próximo ponto. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre a natureza divina do Espírito Santo. Se você está me ouvindo no Spotify, a paz do Senhor Jesus. Você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, a paz do Senhor Jesus também. Que Deus possa edificar vocês. No segundo ponto da lição, como proposta do pastor Carlos Alexandre, o autor da lição, nós vamos entender a respeito da natureza divina do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos parar para pensar na deidade do Espírito Santo. Se você pega a declaração de fé das Assembleias de Deus, e eu quero fundamentar a partir da declaração de fé, porque parte da nossa interpretação hermenêutica pentecostal sobre a nossa teologia, já que nós estamos defendendo isso com você, nós entendemos que a deidade, ou seja, a divindade do Espírito Santo, ela é absoluta, completa, plena no Senhor. Ele é Deus. Esse detalhe precisa ser deixado claro também em sala de aula. E também entendemos de forma muito específica que as Escrituras Sagradas afirmam isso. A nossa teologia ela parte desse elemento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Também entendemos que o Espírito Santo ele possui a mesma natureza divina do Pai,
do Filho, possui também a mesma substância, e um detalhe que a palavra também destaca de forma muito específica, que ele é Senhor. Você pode ler uma passagem bíblica lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3. Você pode ler esse texto de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, que você vai perceber a própria Bíblia trazendo essa declaração para a gente. Quando você analisa a lição escrita pelo pastor Carlos Alexandre, você vai perceber de forma muito específica a ação do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós descobrimos que o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, o inimigo dos discípulos de Jesus, que é Satanás, se levantou contra a igreja. Ele se levanta de forma muito específica em Atos. Tome como nota. A primeira vez que ele se levantou contra a igreja foi a partir da perseguição, perseguindo a igreja. Capítulo 1 ao 4, você percebe ele perseguindo a igreja violentamente. No capítulo 5, ele investe contra a igreja, vendo que não dá certo. Ele investe agora contra a igreja a partir da infiltração. Ele coloca pessoas que não são convertidas dentro da igreja para poder enganar a pessoa do Espírito Santo. E em terceiro lugar, ele investe agora, a partir do capítulo 6 em Atos, contra especialmente a igreja através da distração, confundindo a igreja. Como a igreja reage? Capítulo 1 ao 4, capítulo 5 e capítulo 6 a seguir, a igreja reagiu orando e buscando a presença do Senhor. E o Espírito Santo, que é o consolador, o guia da igreja, também estava agindo. No meio da perseguição, o Espírito Santo estava consolando, fortalecendo os irmãos, fortalecendo a igreja do Senhor, ao ponto da igreja orar, Deus abrir porta de prisão, Deus retirar os discípulos de lá, abalar lugares por causa da oração. Capítulo 5, quando ele age com infiltração através de Ananias e Safira, falsos discípulos, o Espírito Santo age de forma fulminante, retirando a vida daqueles mentirosos que estavam mentindo contra a presença do Senhor. Capítulo 6, você vai perceber agora que ele dá estratégias para a igreja, para essa igreja, então, levantar novos discípulos, diáconos, servos do Senhor para servir a comunidade da fé. Quando nós olhamos para a igreja e olhamos para a palavra, nós percebemos a divindade do Espírito Santo agindo em todo o texto bíblico. E isso nos edifica também. Isso nos fortalece também. Quando você analisa as Escrituras, você vai perceber, a partir da leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que o próprio Espírito Santo de Deus habita no coração da igreja, no coração dos discípulos, no meu coração, no coração desse teu aluno que está aí. E dessa forma divina, nós passamos então a ser templos do Espírito Santo de Deus, apesar de sermos pós-cinza, feitos de barro. Também entendemos pelas Escrituras que esses atributos divinos estão presentes na pessoa do Espírito Santo. E para a gente analisar isso melhor com você, vamos então para o primeiro subtópico aqui do segundo ponto. Temos apenas um subtópico. E esse primeiro subtópico no segundo ponto trata que o Espírito Santo ele é onisciente. O que é isso, onisciente? A palavra onisciência já traz essa ideia de conhecimento de todas as coisas. Se eu estou te edificando, estou te ajudando, me ajuda também. Envie essa aula para mais alguém ser edificado. Se você pode, coloca de onde você está me assistindo. Que Deus abençoe você para a glória e honra do Senhor Jesus nesse quarto trimestre. O pastor Carlos Alexandre apresenta que o Espírito Santo também é onisciente. Um detalhe, eu quero tomar como nota especialmente a declaração de fé das Assembleias de Deus a partir da página 69, que destaca especialmente a respeito dos atributos do Espírito Santo. E você precisa também entender isso, que esses atributos do Espírito Santo não foram agregados a ele, esses atributos não foram conferidos a ele, mas esses atributos pertencem a ele. Ele é Deus, ele é divino. E é interessante que pertencem a ele de forma natural. E isso está presente nas Escrituras. Você pode ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Quando você para estudar agora a respeito da onisciência, você descobre que a onisciência trata-se então desse conhecimento divino de todas as coisas, do passado, do presente, do futuro, daquilo que ainda vai acontecer.
Tudo aqui está interligado a essa presença divina. Ele não é pego de surpresa. O Espírito Santo, nem o Senhor, nem Jesus nunca foram pegos de surpresa. Aqui nós aprendemos a respeito dessa soberania divina. Entendemos de forma muito clara que o Espírito Santo ele é onipotente, onisciente, onipresente, eterno, guarda isso também, ele é criador. Esses atributos são então intransferíveis e esses atributos são então absolutos e pertencem a ele. Então, quando nós analisamos a respeito da pessoa do Espírito Santo, descobrimos então que a sua ação é poderosa, que a sua ação glorifica a Deus também, e entendemos pelas Escrituras que ele é Senhor. Quando você lê, por exemplo, Salmos 139, versículo 7, você também tem um fundamento bíblico a respeito das Escrituras que destaca especialmente da onipresença do Espírito Santo. Nós não temos condições de nos esconder da sua presença. Ele é Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele te encontra, ele visita você, visita o teu coração, a tua alma, a tua vida e também nos edifica para a glória de Deus. Ele é Senhor. E quando você observa que o Espírito Santo, ele é poderoso, a própria Bíblia destaca que o Filho foi gerado pelo Espírito Santo. O Filho aqui é a pessoa de Jesus. Você percebe de forma muito clara quando nós observamos a respeito do nascimento e da encarnação de Jesus, nós entendemos a respeito desse sentido bíblico que foi o Espírito Santo que gerou ali. Entendemos a partir dessa perspectiva humana que Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Não a perspectiva divina, porque os dois pertencem à mesma substância, à mesma eternidade, mas ele agora, o Jesus, ele é gerado pelo Espírito Santo em Maria, através da graça de Deus. Entendemos também que o Espírito Santo falou pelos profetas, inspirou os apóstolos, inspirou homens santos de Deus para escreverem as Escrituras, e hoje nós estamos estudando a Bíblia. A partir das Escrituras, entendendo agora que nessa visão da igreja, o Espírito Santo agora nos envia em missão. Isso faz parte de todo atributo que ele possui, e eu espero estar contribuindo com você, que essa aula esteja te edificando, e que o Senhor possa falar contigo e te usar como instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, terceiro ponto, trata agora sobre o seguinte argumento: o Espírito Santo ele é regenerador. Ele regenera, ele restaura, ele cura, ele trabalha, e isso faz parte da nossa defesa pentecostal, da nossa teologia a partir da hermenêutica que entendemos. No terceiro ponto da lição, escrita pelo pastor Carlos Alexandre, nós precisamos observar de forma muito específica o que a Bíblia traz, especialmente para a edificação do nosso coração. Quando nós paramos para entender que o Espírito Santo ele é regenerador, entendemos, a partir das Escrituras, que o Senhor Jesus também chama o Espírito Santo como Consolador. E é interessante que essa fundamentação bíblica está em João capítulo 14, versículos 26, capítulo 15, versículo 26, também em João 16, 7, como fundamento. Observando as Escrituras, entendemos que o Espírito Santo ele trabalha ajudando a pessoa de Jesus, no ministério de Jesus, no operar da vida de Jesus. Inclusive, nós vamos ter uma lição aqui nesse trimestre sobre a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, na vida dos crentes, na vida da igreja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tem muita coisa boa para a gente poder trabalhar junto com vocês. Quando nós observamos, nós entendemos que ele agora ele atua no coração das pessoas, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Você pode ler uma passagem bíblica que está em João capítulo 16, versículo 8. Só com um detalhe, nós não somos calvinistas, nós acreditamos no livre-arbítrio. É nosso papel pregar, anunciar, falar de Cristo, anunciar a salvação, continuar falando de Jesus, e o Espírito Santo de Deus vai batendo nos corações, vai trabalhando, e na hora certa ele traz as pessoas
para a sua vontade. E é claro que nessa hora certa a pessoa então pode tomar a decisão de aceitar a graça de Deus ou rejeitar a graça de Deus. O meu desejo é que a pessoa possa abraçar essa graça a partir do novo nascimento. Isso está em João capítulo 3, versículos 3 e 6 também. Já avançando, vamos então para o primeiro subtópico que trata sobre o que é regeneração. O pastor Carlos Alexandre traz então uma explicação muito interessante, especialmente nesse primeiro subtópico do terceiro ponto, sobre a afirmação sobre o que é a regeneração. Nós estamos falando então sobre o processo da salvação. O processo se dá a partir da graça de Deus. Nesse processo nós encontramos especialmente a justificação, nós encontramos agora a regeneração e nós encontramos também a santificação. Detalhe: a justificação ela é estabelecida a partir da graça de Deus pela morte de Jesus no Calvário. Ou seja, através da morte de Jesus, do sangue de Cristo no Calvário, nós agora somos justificados em Deus. E por intermédio da graça, por meio do arrependimento, confissão de pecados e pela fé, nós agora somos restaurados em Jesus nessa justificação e em Deus agora nós temos livre acesso. Nesse processo, inicia-se então essa fala, a regeneração. A regeneração fala-se então do novo nascimento, ou seja, quando você nasce de novo para Deus, você rejeita o pecado, você rejeita aquilo que não agrada a Deus e passa agora a ter uma nova vida em Jesus. Seu nome é escrito no livro da vida e você passa agora a dar testemunho para a glória de Deus. E quem é que opera nisso? É o Espírito Santo de Deus que vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence sobre a obra de Cristo no Calvário. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 19. Também ele nos ajuda a nascer de novo, isso é regeneração. João 3, versículos 3 ao 6 confirma isso. E ele agora nos ajuda a fugir do pecado, a rejeitar o pecado, porque agora nós pertencemos a Deus mediante a graça. Isso é a ação do Espírito Santo. Isso está em Tito, capítulo 3, versículos agora 5 ao 7. Vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos, que Deus use você na escola bíblica dominical da tua igreja. Para caminhar para o fim da aula, vamos então para o último subtópico, que é o segundo do terceiro ponto, que trata sobre o que é o novo nascimento. Vamos entender a respeito dessa ação do novo nascimento, do operar do Espírito Santo nesse novo nascimento para a nossa edificação. O novo nascimento é, então, especialmente esse aceitar a obra de Cristo. E nele nós encontramos a ação do Espírito Santo por intermédio da regeneração. No novo nascimento, nós temos, então, esse Espírito de Deus operando no nosso coração de forma muito específica. Detalhe, na nossa teologia pentecostal, nós entendemos que quando aceitamos a Jesus como Salvador, no novo nascimento, na regeneração, o Espírito Santo agora faz morada no nosso coração. É por isso que a pessoa, quando se converte a Cristo, ela sente da presença, tem sonhos espirituais, visões espirituais também, é tocada pela presença de Deus, porque na regeneração, o Espírito Santo agora habita no seu coração. Todo cristão, toda pessoa cristã que nasceu de novo, tem a presença do Espírito Santo no seu coração. Isso não é o batismo com o Espírito Santo. Na nossa teologia e linha hermenêutica, nós entendemos que o Espírito Santo ele ainda nos leva a algo mais além. E na nossa teologia pentecostal, nós ensinamos a busca pela santificação e busca também pelo batismo com o Espírito Santo. É por isso que toda pessoa, quando aceita Jesus, nós que somos pentecostais incentivamos. Olha, você precisa buscar do Espírito Santo. Você precisa buscar da presença de Deus. Você precisa se derramar diante de Cristo e colocar o teu coração diante do Senhor, buscando o batismo com a evidência das línguas espirituais, línguas estranhas. E essas línguas são concedidas pelo Senhor. No novo nascimento, nós entendemos agora que a nossa vida passa a ser outra. Daí a necessidade do discipulado bíblico. Esse discipulado bíblico nos guia agora a servir a Deus. Igrejas responsáveis nesse Brasil investem pessoalmente no discipulado.
E o discipulado agora guia o novo crente a conhecer a doutrina bíblica pentecostal, a conhecer quem é o Espírito Santo, como ele opera e como ele trabalha também em nós. E eu espero que o Senhor possa ter te edificado com essa aula de hoje para a glória de Cristo. Para concluir, nós entendemos que a Trindade é uma realidade bíblica. Nós entendemos que as páginas da Bíblia revelam a respeito da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a nossa defesa nesse trimestre é a respeito da pessoa do Espírito Santo. E eu espero muito que o Senhor possa ter te edificado para a glória e honra do Senhor Jesus, através da aula de hoje, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, e se você pode, se inscreve aqui no canal Janderson Nascimento, é só você clicar e ativar o sininho. Se você pode também, me acompanha pelo Spotify, segue a gente lá também e me siga nas nossas redes sociais. No Instagram, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD, estamos disponíveis no Twitter, estamos disponíveis no TikTok, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, especialmente para compartilhar com você a Escola Bíblica Dominical, a Palavra de Deus para a tua edificação. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira nesse trimestre, sempre às 18 horas, aqui no nosso canal Janderson Nascimento no YouTube. Lembra também que toda quarta-feira é o encontro marcado da classe dos juvenis e eu espero muito que o Espírito de Deus possa confirmar a palavra no teu coração. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que o Senhor confirme a palavra no teu coração e que você seja um instrumento na EBD da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos pedindo a direção de Deus para que o Senhor te use na palavra, na EBD. E eu espero que o Senhor confirme a palavra no coração dos teus alunos, na escola bíblica da tua igreja. Vamos orar. Senhor, eu te apresento o teu servo, a tua serva, que vai estar ministrando essa lição. Te apresento os teus servos que vão ministrar pela primeira vez. Senhor, eu apresento, Senhor, a vida dos teus filhos, que o Senhor confirme a palavra nos corações, que o Senhor use os teus servos, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma poderosa, que os alunos deles possam ser edificados para a exaltação do teu nome e que essa aula seja uma bênção para a glória e honra do Senhor Jesus. Em teu nome te agradecemos. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro texto que eu quero indicar para você é esse aqui, ó. Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você encontra no site da editora CPAD. Vai lá, pede o seu, vale a pena você ter esse material em mãos, especialmente nesse trimestre. Nós vamos trabalhar muito a respeito da doutrina do Espírito Santo. Quero indicar para você também texto da CPAD, esse texto Dons Espirituais e Ministeriais, do pastor Elinaldo Renovato. Essa minha edição é de 2014, mas tem uma agora atual. No site da CPAD você encontra. Vale a pena você buscar esse material para entender a respeito dos dons espirituais. Nesse trimestre nós vamos trabalhar um pouco a respeito disso. Também quero indicar esse texto, Falar em Línguas, o Maior Dom, da editora CPAD. Vale a pena você buscar esse material para a tua edificação pessoal, hermenêutica, histórica, entendendo a respeito do batismo com o Espírito Santo. Dica também, a história do movimento pentecostal no Brasil, do Israel de Araújo, da editora CPAD. Texto extraordinário, que vale a pena você conhecer a história da tua igreja, como nós pensamos, como nós defendemos a nossa teologia. E quero indicar também No Poder do Espírito Santo. Esse texto é do William Menzies e Robert Menzies. Esse meu texto é da editora Vida Nova e eu espero que você possa buscar esse material para a tua edificação também. É claro que eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 2, que vai cair no próximo dia 8 de outubro, mas quarta-feira que vem já está disponível aqui para você no canal, sempre com antecedência para a tua edificação. Um beijo no teu coração, até a próxima aula. Se você conhece alguém que precisa muito estudar com a gente, indica o nosso trabalho, que Deus possa te abençoar. Até a próxima quarta-feira, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.